Então, assim, para começar a adoração evangelística, a gente precisa entender quais são os dois termos, né? O que é adoração e o que é evangelismo, para a gente ter uma compreensão ampla do significado de tudo isso. Quando a gente pega o dicionário e a gente procura o termo adoração, a gente tem algumas definições. Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, veneração, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou de submissão, amor exagerado, excessivo, paixão, gosto exagerado, ação através da qual se assume uma dependência de Deus. Isso é a definição de um dicionário, gente, secular. Ação através da qual se assume uma dependência de Deus. A gente, então, busca na Bíblia o conceitos de adoração. Em Salmo 51, minha versão é a mensagem. A Ju também usou essa mesma versão ontem, ela vai ser um pouquinho diferente. Talvez muito diferente, mas Salmo 51, versículo 16. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Transforma Sião no lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terá de nós adoração verdadeira, atos humildes e grandiosos de adoração, até mesmo com todos os touros que conseguirmos sacrificar a ti. Então, quando a gente para estudar um pouco mais a fundo esse versículo, a gente vê alguns atributos de adoração. Quando meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. Mais para frente a gente vê. Então terá de nós a adoração verdadeira, depois que Deus transformar Sião, depois que Deus transformar nós entregaremos a Deus uma adoração verdadeira. Então a gente encontra um atributo muito importante de adoração, que fica muito enfático nisso, que é o reconhecimento. Então, o que faz nascer em mim, brotar em mim, a verdadeira adoração é reconhecimento. E são 4 aspectos de reconhecimento que a gente tem nisso. Primeiro aspecto de reconhecimento. Eu reconheço quem eu sou sem Deus. Quando eu tenho uma vida longe de Deus, ainda mais, mesmo vindo para a igreja, às vezes a gente vem para a igreja, todos os cultos, todas as atividades, e ainda assim a gente não entrega a Deus uma verdadeira adoração. E um grande empecilho para isso é o nosso orgulho. Porque eu sou bom demais, porque eu toco bem demais, eu sou reconhecido por todos, ou eu falo bem demais, ou eu sou a pessoa carismática e engraçada e que falo com todo mundo e faço piadas e todo mundo curte. Então eu sou muita coisa, eu sou demais, e aí eu venho simplesmente porque eu sou incrível, eu sou top e todo mundo da igreja me ama. Mas o meu orgulho é despedaçado. E aí eu enxergo quem eu sou sem Deus. Quem eu realmente sou sem Deus? Sou nada, sou pecador. Em Romanos diz, porque todos nós pecamos, somos carentes da glória de Deus. Nós somos necessitados da glória de Deus. Sem a glória de Deus, nós não somos nada. Somos, como a própria Bíblia diz, vermezinho de Jacó, né? Quem somos nós sem Deus? Então, a gente reconhece que a gente é sem Deus, quando meu orgulho é despedaçado. E aí, quando o nosso orgulho é despedaçado, a gente reconhece que a gente é sem Deus e, ao mesmo tempo, que nós somos em Deus. E foi o que o Dudu acabou de falar. Nós somos filhos. E não simplesmente aquele filho adotado que nunca se reconhece como filho de fato. Que existem aqueles que são adotados, mas fala, cara, se eu fizer alguma coisa de errada, meu pai pode me colocar para fora, meu pai adotivo. Ele vai me expulsar de casa e eu vou voltar a ser um rejeitado. Mas não, nós somos filhos, errando, acertando, nós somos filhos, sendo corrigidos, sendo instruídos por Deus. Terceiro, nós reconhecemos o que Deus tem feito em nós. Que é quando fala, transforma Sião no lugar de recreio. Quando Deus nos transforma, a gente vê, Deus está me transformando. Eu estou reconhecendo que Deus tem feito em mim. Eu estou sendo transformada, não uma transformação externa, de vestimenta ou de fala, mas é uma transformação interna, de quem eu sou. Sendo desconstruído em mim, todo sofisma, toda crendice, que muitas vezes o inimigo tem implantado em nós, o diabo implanta em nós, a sociedade implanta em nós. E Deus vai desconstruindo tudo isso e nos transformando em um ser completamente novo, em um ser completamente filho de Deus. E nós, por quarto, reconhecemos o que Ele pode fazer através de nós. Isso a gente vê em Salmos 18.
no versículo 28, a partir do versículo 28, que diz, Salmos 18, 28. De repente, ó Eterno, tu inundas a minha vida de luz, e o brilho da glória de Deus pode ser visto em mim. Aí sim consigo eliminar quadrilhas inteiras de assaltantes e pular os muros mais altos. No versículo 49 diz, é por isso que sou grato a ti, ó Eterno, em qualquer lugar do mundo. É por isso que canto louvores e faço poesia com o teu nome. Então eu vejo que ele pode fazer através de mim. Quando eu me torno de fato filho, eu reconheço de fato quem eu sou em Deus, e Deus começa essa transformação em mim, de repente, a minha vida é inundada com o brilho da luz de Deus. E quem brilha fica apagado, fica escondido? Não, é visto, é exposto. Não por nós mesmos, não porque eu vou olhar para a Catiane e vou ver a Catiane, mas eu vou ver na Catiane o brilho de Deus. É assim que Deus é. E é por isso que Paulo fala com tanta autoridade. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo aquilo que eu faço, e eu estava conversando isso com o Dudu ontem, né? É uma ousadia muito grande, porque a partir do momento que eu falo, sejam meus imitadores, tudo que eu fizer, se eu tropeçar nesse negócio, que vocês podem tropeçar. E isso é muito sério, porque qualquer falha, as pessoas compram como, não, eu posso fazer. E eu estava até conversando com a Ju também hoje mais cedo. Quando a gente começa a ser referência de Deus, até as nossas falhas às vezes podem ser copiadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas também. Então quando nós somos realmente transformados, é que nós somos brilho de Deus. O brilho de Deus brilha em nós, faz-nos resplandecer como faz de quem Jesus seria na terra, como faz de quem Jesus foi na terra. Porque nós somos imitadores de Cristo. E é aí que nós somos gratos a Deus, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nós entendemos um pouco o que é adoração. Ficou claro o que é adoração, né? E a gente começa a entender, então vamos começar a entender o que seria o evangelismo, no dicionário também. Conformidade com os ensinamentos dos evangelhos. Pregação ou proclamação do evangelho como único caminho para a salvação. Modo de interpretar os evangelhos. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode ir em Provérbios 14, 25... É um versículo bem pequeno. E ele fala, o testemunho verdadeiro salva vidas. É muito simples. Um versículo que não ocupa 2 linhas da Bíblia. O testemunho verdadeiro salva vidas, mas o testemunho falso só engana. Então, assim, Andressa, o que é evangelismo? Nada mais é do que testemunhar quem Deus é, testemunhar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. Então é só ser testemunha de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala exatamente isso. Quando vocês receberem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minha testemunha, na Judéia e por todos os lugares. Então nós somos tornados testemunhas de Cristo. Então, entendendo o que é evangelismo, entendendo o que é adoração, o que seria adoração evangelística? Testemunhar o reconhecimento de quem Deus é e de seus feitos. Simplesmente isso. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. Evangelismo é testemunho de quem Deus é. Quando você junta os dois, você testemunha o reconhecimento de quem Deus é. Muito simples. Então, gente, quando nós somos filhos, quando nós temos essa verdadeira adoração, esse evangelismo, se torna algo nato. Só cantar uma canção não precisa ser nada elaborado, não precisa ser nada, uma super performance e incríveis efeitos. Não, só contar sobre quem Deus é, onde nós estamos, seja nos nossos trabalhos, nos nossos lares. Então, assim, a adoração, ela pode sim e deve sim ser um conjunto com o evangelismo. Os dois podem sim andar juntos, os dois podem ser trabalhados juntos. Então, como eu faço? Como eu realizo essa adoração evangelística? A verdadeira adoração, a exposição da verdade de quem Deus é, de Cristo, por meio de canções também, de adoração, atrai corações distantes, atraem corações. Até nós mesmos que estamos mais perto de Deus, quantas vezes nós nos sentimos atraídos a ver uma pessoa adorando, a ver uma atmosfera de adoração no ambiente? A gente se sente mais atraído a Deus. Eu estava numa igreja há alguns dias e o louvor começou a tocar e foi um pouco difícil, porque em determinado momento as vozes ficaram um pouco desafinadas. E quando você mexe com música,
está muito envolvido com música, começa a ficar meio que incomodando, né, o seu ouvido. Poxa, cara, tá um pouco difícil. E aí eu, por um momento, me desconcentrei da adoração de Deus, me distanciei um pouco, distanciei os meus olhos de Deus e comecei a observar o povo desafinando. Falei, nossa, gente, tantas vozes com retorno de ouvido. E aí, atrás de mim, eles começaram a cantar A Ele a Glória. A Ele a Glória. E a menina pegou um tom muito alto que ela não conseguia alcançar. E eu falei, por que você fez isso? Por que você não abaixou o tom? Atrás de mim, uma senhorinha empolgou e começou em outro tom também que ela decidiu fazer. Mas foi tão sincera a adoração dela que na hora meu coração voltou para Deus. Era um outro tom, era um outro ritmo, a bateria estava numa coisa, a senhora estava em outra, mas, tipo assim, a sinceridade da adoração dela, na hora cativou meu coração. Então, assim, a adoração, ela atrai. Às vezes a gente acha que a gente precisa de discursos tão prontos, tão bem preparados, para que as pessoas sejam convencidas de Deus, mas não, a gente não precisa, às vezes, nem estar exatamente assim, olha, Jesus te ama. Isso é importante, gente, não estou desmerecendo essa atitude, ela deve ser feita. Mas, às vezes, Deus não te usa só no Jesus te ama. Às vezes, no seu próprio falar, cara, Deus é tão bom para mim, as pessoas, poxa, olha a vida dessa pessoa, olha como ela fala, olha como ela se porta, olha a postura dessa pessoa. Cara, é realmente uma coisa diferente. Talvez esse Deus que ela diz servir realmente não seja só um livrinho de histórias infantis, um livrinho de histórias para dormir, ou um conto fantástico, uma fábula. Talvez isso seja realmente verdade. Talvez isso seja realmente real e pode ser o que vai transformar a minha vida. Então, não é muito difícil você usar a adoração para evangelizar. E quando nós nos colocamos nessa posição de adoradores, é que acontece o que a gente leu em Salmos 18. Automaticamente, de repente, uma luz diferente brilha em nós. O brilho da luz da glória de Deus. Em Mateus tem aquela passagem da candeia, né? Uma candeia acesa a gente não esconde, a gente não coloca debaixo do colchão ou da cama e deixa escondidinha. Não, a gente coloca a luz, a lâmpada, num lugar que ilumine toda a casa, onde todos possam entrar e ver que ele está iluminado. Então, quando nós nos tornamos esse brilho de Deus, recipientes da luz de Deus, nós somos colocados automaticamente em vista. Nós estamos na nossa casa. As pessoas da minha casa, por exemplo, não, de fato, só um exemplo, hipoteticamente, não conhecem a Deus e são distantes de Deus. Eu me torno luz. De repente, aconteceu alguma coisa diferente na Andressa, aconteceu uma coisa diferente na Vitória, aconteceu uma coisa diferente no Diego. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está assim? No meu trabalho, eu chego, nossa, essa pessoa, cara, incrível. E não somos nós, é o brilho de Deus. Isso é automaticamente, é incrível quando é o brilho real de Deus, não é só simplesmente o nome da pessoa. Nossa, é a Andressa. Não, é algo diferente na Andressa, não é humano isso. E as pessoas são automaticamente atraídas a Deus. Então, como candeia acesa, somos nós, adoradores de Cristo.